esse período durante esse isolamento social, elas vão levar essas questões para a sociedade como um todo. E como você mesmo falou, nesse conceito tão complexo da gente se entender como indivíduo, para entender o coletivo, para daí entender a individualidade em cada um, se você não consegue fazer isso dentro de você durante esse processo que você está mais voltado para si e menos para os estímulos externos, que é esse caso agora isolado, quando você for levar isso para a sociedade, isso vai vir dentro de uma bola de neve de problemas que os efeitos disso podem ser muito, muito, muito ruins, né, para a sociedade como um todo. Pode ser catastrófico mesmo, porque pessoal, vem com raiva, vem com sentimento de vingança, vem com sentimento de desamparo, vem com sentimento de abandono, vem com muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Tudo isso junto. Então já tinha os sentimentos dentro das pessoas que estavam lá guardados, porque a gente tem várias formas de escapar desses sentimentos. A gente passa por um momento em que a gente não consegue escapar deles, e aí eles vêm com toda a força. Porque uma coisa que eu entendi nesse meu tempo de psicóloga é que tudo que a gente pensa, a gente sente, precisa se realizar através da fala, através de alguma coisa, né? Pode ser através da arte, pode ser através do trabalho, pode ser através do próprio dizer, né, o que você está sentindo. E quando a gente não diz, quando a gente não dá conta e não nomeia tudo isso, vai sair por alguma via. E essa via pode ser a da ação, como pode ser o do adoecimento físico. Exatamente. Né? Então, assim, a gente não sabe a proporção que todas essas emoções de angústia, de medo, de raiva e etc. vão estourar depois que acabar isso. Eu tenho dito muito para os meus colegas da psicologia, galera, vamos ler os clássicos. Por quê? Porque na época que a psicologia surgiu, essa psicologia que a gente entende, foi no período entre guerras, foi no período em que teve surtos de tuberculose, de sarampo, pestes, de sei lá o quê, de ebola e o escambau. Então, na hora que eu volto para a base da teoria e eu vejo mais ou menos como foi que os psicólogos ali se estruturaram, eu consigo de alguma maneira, não é que eu vou dizer que é igual porque não é, porque o momento é outro, mas eu consigo vislumbrar estratégias para lidar com esse momento de isolamento social também, sabe? Então, tipo, o que a gente vê? Claro, você consegue estabelecer um paralelo, claro. Exato. Eu não vou dizer que é a mesma coisa, porque não é, mas você consegue, porque alguns movimentos e alguns comportamentos, eles se repetem. E aí você consegue construir alguma coisa a partir daí. Então, o que você tem dos momentos de guerra? Estresse pós-traumático. Exato, a gente teve, da Primeira e da Segunda Guerra, uma galera que foi pra guerra do exércitos de todos os países que chegaram escutados por conta do que viram e do que viveram, sabe? Então imagine esses médicos, né, os profissionais de saúde que estão na linha de frente, que é como se eles estivessem na guerra mesmo, porque você tem que escolher quem vai viver e quem vai morrer, gente, isso é guerra. Como é que eles vão estar? É muito importante isso que você tá levantando, Raiza. Você falou aí de pestes como a peste bubônica, a peste negra, a gripe espanhola, e a gente conseguiu aprender coisas com essas doenças, e uma delas é exatamente dessa parada do achatamento da curva, de evitar a velocidade, da contaminação, e tudo isso que a galera, que a gente vê, por exemplo, o Átila batendo tanto na tecla, e a gente vê o presidente indo a público e fazendo um ato irresponsável tão grande daquele. É um crime contra a humanidade. Que é desfazer exatamente todo esse traço, todo esse conhecimento histórico, toda a maturidade histórica de se lidar com doenças que a gente aprendeu até hoje. O cara vai lá e nega tudo isso. E é muito importante você, uma profissional séria, tá aqui falando isso, que é justamente mostrando, se tem alguém da nossa audiência que ficou em dúvida ou que em algum momento passou pela cabeça de que talvez o que o Bolsonaro estivesse falando fosse de fato algo a se pensar, vale a pena a gente olhar para esse detalhe de que as coisas aconteceram na história e não foi em vão, e a gente aprendeu, foram desenvolvidos estudos com isso, foram desenvolvidas ciências como a psicologia,
foram desenvolvidos processos para evitar infestação de vírus e de bactérias e tudo mais. Então, não é nem pra gente estar discutindo sobre isso, saca? A OMS tá falando uma coisa, é pra gente acatar e fazer, galera. Porque brasileiro tem que sofrer duplo, né? Parece que agora eu entendo a parada do vira-lata, do símbolo de vira-lata. Não sou brasileiro. Tá difícil. Não sou brasileiro. Não, eu falo em relação ao presidente que temos no momento. Não, mas eu tô falando, não sou brasileiro, não, porque a gente teve a campanha como... de Milão. Milão não pode parar, que é a mesma do Brasil, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem uma... não é só no Brasil que tá tendo esse discurso estranho. Mas eu falo com propriedade, né? No Brasil. E é muito bom a gente ter profissionais sérios e que sabem o que estão falando. E falando exatamente disso, pessoal, vamos olhar pra história, não foi em vão não. As pessoas ficaram famosas por estudos, essas coisas, não é porque eles eram influencers na época, não. É porque os caras fizeram um trabalho sério. Fechava público, padeiro da esquina. É interessante, assim, tem muita gente aí postando dicas de como fazer, de como viver, de como lidar com isso, esquecendo que ninguém dessa geração viveu algo parecido com isso, Sim. certo? Exato. Então, se ninguém viveu algo parecido com isso, eu não tenho como dar nenhuma dica generalizada sobre como sobreviver esse momento, que eu não sei. Eu nunca passei por isso. Aí é outra obrigação da gente voltar e retomar os clássicos, sabe? Porque lá a gente vai ter alguma orientação pra isso também. E outra, a gente não pode esquecer que cada pessoa lida com um momento de estresse de uma forma muito única. Eu não posso chegar e dizer, leia um livro, né? Eu tenho que respeitar a subjetividade de cada um. Exatamente. E eu acho que hoje, assim, nesse momento, como profissional de saúde e de saúde mental, eu preciso esticar ainda mais esse olhar das pessoas para a própria construção subjetiva delas. O que te faz bem? E não dando uma ordem para que ela fique bem, sabe? Por mais que eu possa dar aqui, falar, a gente tá assistindo séries, reality shows, eu tô lendo livro, eu tô comendo mais chocolate, sabe? Tipo assim, cada pessoa, como você mesmo pautou no começo da nossa conversa, cada pessoa é um indivíduo, é individual, né? Cada pessoa tem sua individualidade, cada um tem seu modo de lidar com o problema, tem o que lhe atrai mais pra se divertir ou pra abstrair, e por aí vai. Não adianta eu aqui querer dar uma receita de bolo, ou você querer dar uma receita de bolo, ou qualquer pessoa querer dar essa receita de bolo, se cada ser é diferente um do outro, né? A gente pode, sim, falar coisas genéricas que vai fazer você se divertir. Muito provavelmente, se você gostar de assistir filmes, se você assistir um filme que você gosta, muito provavelmente você vai abstrair um pouco. Mas tem pessoas que quando ficam ansiosas, não conseguem de jeito nenhum parar em frente à TV e assistir um filme, ou parar em frente a um livro e ler um livro. E aí, eu vou ficar, essa pessoa, e aí a gente vai para aquelas narrativas que ao invés de ajudá-las, acabam deixando a pessoa mais pilhada. Porque aí você fala pra pessoa que pra ela assistir um filme e ler um livro pra se acalmar, e aí ela vai assistir um filme ou ler um livro e não se acalma, ela vai começar a achar que nada vai acalmar ela vai entrar numa pilha de ansiedade muito maior. 1000 vezes, né? E aí, meu amigo, o que era pra ajudar foi piorar a situação de outra pessoa. Né? Exatamente. E as pessoas vão começar a se sentir culpadas. Tipo, eu vejo a galera da yoga, né? Porra, yoga é massa. Ajuda pra caramba você manter sua sanidade, seu equilíbrio, etc. Meditação também. Mas e quem não tá conseguindo fazer isso? Aí vai achar que está ficando mal, que está ficando ansioso porque não consegue fazer isso? Não, porque quem tá meditando e fazendo yoga e o que quer que seja, também pode estar tendo ansiedade, estar preocupado, estar sofrendo, mas aquela é a maneira que ela encontrou de sobreviver a tudo isso. Exatamente. Né? Então, é uma coisa muito, muito, muito pessoal, tá? E outra, não tem como ficar bem vivendo um momento em que você vê metade do mundo passando mal. E aí, assim, é difícil, as pessoas estão num discurso de você tem que ficar bem, né? Busque formas de ficar bem. Gente, se alguém conseguir ficar bem, plenamente bem, num momento como esse,
essa pessoa não tá entendendo o que tá acontecendo. E tudo bem, a gente precisa parar com essa mania de achar que a gente tem que estar bem o tempo todo. Essa cobrança da nova sociedade de ter que estar sempre feliz é muito desgastante, tá sempre perfeito, tá tudo na temperatura e pressão perfeita. Isso me irrita porque é impossível. E até pra abrir aqui um parênteses. Às vezes eu acho que a gente vilaniza muito certos tipos de ações que a gente tem. Não sei se eu posso falar acho assim. Acho que foram ensinados pra gente. Eu ia falar a mídia, mas eu acho que cabe mais o que você falou. Ensinaram pra gente, de um local de uma visão muito maniqueísta dos fatos, como que às vezes tem atitudes que as pessoas julgam ruins, você é uma pessoa ruim ou aquela atitude é uma atitude ruim. Por exemplo, tem vezes que pra você se defender, pra você não se lascar, você tem que pensar somente em você e ignorar um pouquinho as pessoas ao seu lado. Eu não tô falando em relação quando a gente tá lidando com um problema coletivo. Eu tô falando em relação a um problema individual. Por exemplo, no trabalho. Às vezes alguém falta e você tá como acontece muito aqui. Alguém falta e você tá no seu dia de folga. E aí a tua chefe te liga pra falar, olha, você pode vir trabalhar, e aí às vezes você fica com aquele peso na consciência de querer ser então, sei lá, de querer fazer uma boa ação, de falar, não, eu vou, porque eu tenho que ir, porque... Mesmo colocando seu cansaço mas aí você acaba que, aí você vai, trabalha, não rende tanto, no outro dia que é pra você entrar, você já não renderia tanto quanto você estaria descansada, e aí vira uma bola de neve que você trabalha por 7, 8 dias ininterruptos, e você fica morto de cansado no final dos dias e achando uma bosta trabalhando ali. Então, se você tivesse sido um pouquinho egoísta e pensado só em você e falar assim, não, enfim, ela vai arranjar outra pessoa, ou enfim, ou então ela mesma, ou então minha supervisora mesmo vai ter que descer lá e trabalhar, no final das contas você ia render um pouco mais. E aí eu te pergunto se isso foi ser egoísta ou se isso é de uma forma preservar o todo, sabe? Porque assim, quando tu se submete a fazer isso pra tentar agradar ou pra ser legal, tu acaba nem sendo legal, nem agradando, porque tu não vai render tanto assim, e aí tu fica cansado, e quando for o teu dia mesmo de tu ir lá fazer aquilo, tu não vai fazer o que tu poderia fazer, então tu perde 2 vezes, sabe? Exato, pois é. E isso é muito comum. E aí a gente tem que se perguntar por que a gente tem mania de achar que tem que ser legal o tempo todo, com todo mundo, né? Porque que a gente tem que fazer essas concessões. Sou muito julgada, porque eu sou a primeira a não falar respeitam, não. Mas isso é uma forma de você se preservar, né? Se você não tá respeitando os seus próprios limites, de alguma maneira isso vai estourar mais na frente de outra forma, sabe? Sim. É bem complicado, porque o trabalho, gente, ele não é teu. Então, assim, se tu fica mal por uma coisa que não é tua, quando for uma coisa tua, tu vai estar bem pra estar vivendo aquilo? É verdade. Não é que todo mundo tem que ser empreendedor, e também não é que quando você tá trabalhando, você não deva vestir a camisa porque todo mundo sai ganhando. Mas tem que ter um equilíbrio. Exato, entre tem que existir dar o sangue. Exato. Você tem que pensar como ir compensando essa situação de forma que todo mundo saia ganhando. Você falou do pessoal do yoga, né? Que da meditação, que encontra isso. Eu achei isso. Que pode ser também crossfit e tal. Enfim. Eu achei isso um ponto muito, muito legal, principalmente falando na questão da meditação. Não recomendando as pessoas a meditar, mas fazer uma parada que é o ponto do iceberg da meditação, que é o parar e prestar atenção em si, né? Prestar atenção na respiração em si. Eu acho que esse é um bom ponto pra gente começar a prestar atenção nas coisas que nosso corpo fala pra gente. A gente vai estar tão dentro de casa, convivendo tanto com as pessoas, e tem muita gente que tá com medo disso, porque isso pode gerar estresse, conflitos e atritos na convivência. Então, eu acho que a gente poderia... Talvez um dos passos é começar a se perceber, poxa, antes de eu me irritar ou antes de eu perder a paciência, o corpo ele manda algumas mensagenzinhas de que isso vai estar acontecendo, sei lá, um pé agitando, uma respiração mais rápida e dali pra ali pra você começar a se irritar e perder a paciência e por aí vai. Então,
eu acho que essa é uma bela oportunidade pra gente se conhecer um pouco mais, pra gente também tentar, e não é que, tipo, se conhecer do ponto em que muita gente tem essa visão de que, eu vou conhecer os meus problemas e eu vou resolvê-los. Não, às vezes você vai lidar... Conhecer os seus gatilhos, na verdade é o contrário, às vezes você vai mesmo parar, se deparar com uma coisa que você não gostaria de ver tanto dentro de você. Mas é mais numa visão mais gentil mesmo, de você entender, se entender um pouco mais, até pra não entrar nessa pira, né? Mas é isso mesmo, você conseguir parar pra ir percebendo o seu movimento e as suas necessidades. Como isso é real e como isso é importante, sabe? Porque todas as estratégias, elas existem pra você pegar